Quem você é aos olhos de Deus quando todos os rótulos humanos são removidos? Esta é a pergunta que ressoa nos lugares secretos do Espírito. Hoje o Senhor está removendo véus de identidades falsas que têm mantido mulheres presas em ciclos de fraqueza espiritual, emocional e mental. A fraqueza não é seu destino, não é sua herança, não é seu legado. Quando o próprio Cristo declarou que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em João 8,32. Ele estava anunciando um princípio espiritual de transformação completa que começa no interior e se manifesta no exterior. Muitas de vocês têm vivido como reféns de uma identidade forjada por vozes erradas, vozes de rejeição, de crítica, de abuso, de abandono, de traição. Estas vozes têm sido mais altas em seus ouvidos do que a voz do próprio Deus. E isto, irmãs, é a raiz da fraqueza espiritual que tem contaminado cada área de suas vidas. Observe o que o Senhor declara em Isaías 43:1. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esta não é apenas uma promessa poética, é uma declaração de propriedade divina. Quando o Criador do universo olha para você, ele não vê uma mulher fraca. Ele vê uma filha resgatada, chamada pelo nome, selada como propriedade exclusiva do Rei dos Reis. Em Gênesis, quando Deus criou a mulher, a Escritura nos diz que ela foi tirada da costela de Adão. Não foi tirada dos pés para ser pisada, nem da cabeça para dominar, mas do lado, perto do coração, para ser parceira, companheira e igual. A fraqueza nunca foi parte do design original de Deus para a mulher. A submissão ao Senhor, sim. A fraqueza, jamais. A história bíblica está repleta de mulheres que, ao reconhecerem sua verdadeira identidade, transformaram não apenas suas próprias vidas, mas o destino de nações inteiras. Pense em Débora, uma profetisa e juíza em Israel, em uma época quando as mulheres raramente ocupavam posições de liderança. Em Juízes 4:9, ela declarou ao comandante Baraque: irei com você. No entanto, não será sua a glória nesta empreitada, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Débora não permitiu que as limitações culturais definissem seu chamado em Deus. Ou considere Ester, que arriscou sua própria vida ao se apresentar diante do rei sem ser chamada. Ela não agiu por impulso, mas a partir de um lugar de oração, jejum e clareza espiritual. Sua declaração em Ester 4:16 ressoa através dos tempos: se eu perecer, perecerei. Esta não é a voz de uma mulher fraca, mas de alguém que encontrou sua identidade e propósito no Senhor. O que estas mulheres tinham em comum? Elas haviam descoberto quem eram em Deus. E quando uma mulher desperta para sua verdadeira identidade em Cristo, uma revolução celestial começa a acontecer. Tudo muda. Sua perspectiva, suas decisões, seus relacionamentos, seu propósito, seu destino. A fraqueza espiritual se manifesta quando você vive a partir de uma identidade falsa. Você tem sido chamada de muitos nomes: inadequada, insuficiente, indigna, incompetente, inapta, irrelevante. E talvez tenha acreditado nestes rótulos por tanto tempo que começou a vivê-los como se fossem verdade. Mas hoje, o Espírito Santo está declarando: não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios 2:19. Você não é o que os outros disseram que você é. Não é o que seus fracassos sugeriram que você é. Não é o que seus medos insistem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Em Efésios 1:3 e 6, Paulo declara: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque nele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça,
a qual nos deu gratuitamente no amado. Reflita profundamente nestas palavras. Antes mesmo que o tempo existisse, antes que as estrelas fossem formadas, antes que os oceanos encontrassem suas margens, Deus já havia escolhido você. Sua identidade não começou no ventre de sua mãe. Começou no coração de Deus. Você foi escolhida. Você foi predestinada. Você foi adotada. Você foi aceita. Você foi abençoada. Estas não são promessas condicionais. São declarações estabelecidas pela autoridade do sangue de Cristo. Quando a mulher samaritana encontrou Jesus no poço em João 4, ela estava vivendo os efeitos de uma identidade destruída. 5 maridos haviam definido seu valor. O julgamento da comunidade havia formado sua autoimagem. O peso da vergonha ditava seus movimentos, buscando água na hora mais quente do dia para evitar encontros humanos. Mas Jesus ofereceu-lhe água viva, não apenas água física, mas uma inundação de verdade que lavou as mentiras que haviam mantido esta mulher cativa. Ao final do encontro, ela deixou o seu jarro de água, símbolo de sua velha identidade e propósito, e correu para a cidade como uma evangelista improvisada, declarando: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz." Seria este o Cristo? João 4:29. O que mudou? Sua circunstância? Não, sua história. Não, o que mudou foi sua perspectiva de quem ela era. De mulher desonrada a mensageira do Messias, tudo em um encontro transformador com a verdade. Esta é a essência da transformação que estamos discutindo hoje. Quando você deixa de ser uma mulher fraca, você não muda necessariamente suas circunstâncias imediatas. Você muda sua identidade, sua autoridade espiritual, sua conexão com o sobrenatural, sua clareza de propósito. Em 1 Pedro 2:9, somos chamados de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estas não são apenas palavras bonitas para decorar paredes. São declarações de identidade que, quando abraçadas em espírito e verdade, destroem fortalezas de fraqueza e estabelecem fundamentos de força espiritual. E quando uma mulher começa a operar a partir desta identidade divina, tudo ao seu redor começa a responder ao seu novo posicionamento. Os demônios que antes a atormentavam agora tremem diante de sua autoridade. Os medos que antes a paralisavam agora se curvam diante de sua confiança em Deus. Os relacionamentos que antes a consumiam agora se reequilibram conforme você estabelece limites saudáveis. O despertar da identidade divina é o primeiro passo para deixar de ser uma mulher fraca. É quando você remove as vestes de viúva e assume o manto de realeza. É quando você deixa de mendigar afirmação e começa a distribuir aprovação. É quando você para de esperar ser resgatada e começa a pisar em autoridade como embaixadora de Cristo. Existe uma guerra constante pela mente da mulher que busca a Deus. Em cada esquina do seu pensamento, há uma emboscada preparada pelo inimigo para levá-la de volta aos ciclos de fraqueza, insegurança e autocondenação. E esta guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, como nos adverte Paulo em Efésios 6:12. O campo de batalha mais intenso não está em seu ambiente externo, mas nos corredores de sua mente. Por isso, Salomão, em toda a sua sabedoria, nos alertou em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. A batalha pela sua força começa no território do seu pensamento. As vozes de condenação são sutis, persistentes e devastadoras. São como goteiras em um telhado. Parecem pequenas e insignificantes, mas com o tempo comprometem toda a estrutura da casa. São vozes que sussurram: você falhou. De novo. Você não aprendeu. De novo. Você decepcionou. De novo. Estas vozes não são apenas pensamentos negativos. São estratégias demoníacas para mantê-la em um ciclo de fraqueza espiritual. E o mais perigoso é que muitas vezes estas vozes usam uma linguagem religiosa.
Até mesmo citam versículos fora de contexto para dar a impressão de que vem de Deus. Mas existe uma diferença fundamental entre condenação e convicção. A condenação que vem do inimigo diz: você é um erro. A convicção que vem do Espírito Santo diz: você cometeu um erro. A condenação aponta para a sua identidade. A convicção aponta para a sua ação. A condenação não oferece saída. A convicção sempre oferece um caminho de retorno. Em Romanos 8:1-2, Paulo declara com autoridade apostólica: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Esta não é uma promessa para o futuro. É uma realidade presente para quem está posicionado em Cristo. O sangue de Jesus não apenas cobriu seus pecados, ele eliminou a condenação que vem deles. Quando Deus olha para você, ele não vê seus fracassos. Ele vê o sangue de seu filho. Ele não contabiliza suas quedas. Ele celebra sua posição em Cristo. Considere o encontro de Jesus com a mulher pega em adultério em João 8. Os líderes religiosos a arrastaram para a praça pública, expuseram seu pecado e estavam prontos para apedrejá-la conforme a lei. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria e compaixão, desafiou: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Um por um, seus acusadores se retiraram, até que Jesus e a mulher ficaram a sós. Então veio a pergunta divina: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou. Ao que ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus declarou: eu também não a condeno. Vai, não peque mais. Este não foi um encontro de tolerância com o pecado, mas de libertação da condenação. Jesus não negou o pecado da mulher. Ele ofereceu um caminho para além dele. Ele não minimizou sua falha. Ele maximizou a graça disponível para ela. E ao remover a condenação, ele abriu espaço para uma nova identidade, um novo começo, uma nova vida. Muitas mulheres vivem como se ainda estivessem sob acusação, mesmo depois de terem encontrado Cristo. Carregam o peso da culpa como um manto sobre seus ombros. Acordam diariamente com o eco de seus erros passados. Entram nos ambientes sagrados como se fossem intrusas, não herdeiras. Mas Deus está declarando hoje: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:14. A obra da cruz não foi parcial, foi completa. A libertação que ela trouxe não foi temporária, foi eterna. O perdão que ela garantiu não foi condicional, foi absoluto. Em Zacarias 3, temos a visão do sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor vestido de vestes sujas, enquanto Satanás estava à sua direita para acusá-lo. Esta é uma imagem poderosa do que acontece no reino espiritual. Mesmo quando você está na presença de Deus, o inimigo está ao seu lado, pronto para apontar suas falhas e lembrar suas manchas. Mas observe a resposta de Deus: o Senhor repreenda você, Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, repreenda você. Não é este um tição arrebatado do fogo? Então Deus ordenou que removessem as vestes sujas de Josué e o vestissem com roupas nobres, declarando: eis que removi de você a sua iniquidade e o vestirei com vestes finas. Esta é uma figura profética do que acontece quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador. Suas vestes sujas de autocondenação, vergonha e culpa são removidas, e você é revestida com as vestes de justiça, santidade e autoridade. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo proclama: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Este não é um convite para ignorar seu passado, mas para entender que ele não tem mais autoridade sobre você. Suas falhas foram redimidas, seus pecados foram perdoados, seu registro foi limpo pelo sangue de Jesus. A mulher que deixa de ser fraca é aquela que compreende a profundidade desta verdade. Ela não vive mais sob o peso da autocondenação.
Ela não permite mais que o inimigo use seu passado como arma contra seu futuro. Ela não dá mais ouvidos às vozes que tentam reconectá-la à sua velha natureza. Em vez disso, ela vive de acordo com a declaração de Paulo em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esta é uma troca divina de identidades. Cristo tomou o seu pecado para que você pudesse receber sua justiça. Ele assumiu sua culpa para que você pudesse experimentar sua inocência. Ele carregou sua vergonha para que você pudesse andar em sua honra. Quando as vozes de condenação tentam se infiltrar em sua mente, você precisa responder como Jesus respondeu no deserto com a palavra de Deus. Está escrito: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está escrito: Ele me perdoou todos os pecados. Está escrito: Ele lançou minhas transgressões nas profundezas do mar. Em Miqueias 7:19, o profeta declara: tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Esta não é apenas uma linguagem poética, é uma realidade espiritual. Seus pecados não estão escondidos em uma gaveta, prontos para serem expostos a qualquer momento. Eles foram lançados nas profundezas do mar com uma placa divina dizendo: proibida a pesca nesta área. A mulher que compreende esta verdade caminha de cabeça erguida, não por arrogância, mas por confiança no sangue de Cristo. Ela entra no Santo dos Santos, não com medo, mas com ousadia, sabendo que tem acesso através do novo e vivo caminho que Jesus abriu para ela. Em Hebreus 10:19-22, lemos: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água pura. A fraqueza espiritual, muitas vezes, vem de uma má consciência. Um coração que continua se condenando, mesmo depois que Deus já pronunciou a absolvição. Mas a mulher forte em Cristo entende que o sangue de Jesus não apenas a purificou, mas continua a purificá-la à medida que caminha em relacionamento com Ele. Em 1 João 1:7, lemos: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O verbo purifica está no presente contínuo, indicando uma ação constante, não um evento único. Quando você deixa de ser uma mulher fraca, você abandona o ciclo de pecar, se condenar, se esconder e então tentar arduamente compensar seu erro. Em vez disso, você adota o ritmo da graça: pecar, confessar, receber perdão, se levantar e continuar caminhando na luz. As vozes de condenação perdem seu poder quando você entende que sua salvação não depende de seu desempenho, mas da obra completa de Cristo. Como Paulo declara em Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A mulher forte em Cristo não é aquela que nunca falha. É aquela que sabe como se levantar depois de falhar, que recusa a autocondenação, que rejeita a vergonha e que recebe a graça, que está sempre disponível no trono de Deus. O poder da mulher que ora. Quando uma mulher descobre o poder da oração autêntica, ela nunca mais é a mesma. O tabernáculo da oração torna-se o lugar onde fraqueza é trocada por força, onde confusão é substituída por clareza, onde medo é transformado em fé. Não estou falando de orações religiosas e vazias, mas daquela comunhão profunda e transformadora com o Deus Altíssimo. Em Lucas 18:1-8, Jesus conta a parábola da viúva persistente e do juiz injusto, concluindo com uma pergunta penetrante: contudo,
Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Por que Jesus conectou a persistência na oração com a fé? Porque a oração genuína é uma das expressões mais puras de fé. É declarar: Senhor, creio que Tu és quem dizes ser. Creio que Tu podes fazer o que prometeste fazer. E creio que Tu farás o que só Tu podes fazer. A fraqueza espiritual é frequentemente o resultado de uma vida de oração anêmica. Muitas mulheres oram apenas em crises, como quem aciona um extintor de incêndio apenas quando as chamas já estão altas. Mas a mulher forte em Cristo entende que a oração não é apenas um recurso de emergência. É seu oxigênio espiritual, sua comunicação constante com o Pai. Considere o exemplo de Ana no livro de 1 Samuel. Estéril e provocada por sua rival Penina, ela poderia ter se afundado em amargura e autopiedade. Em vez disso, ela levou sua dor ao templo e derramou sua alma diante do Senhor. Em 1 Samuel 1, 15 e 16, ela declara ao sacerdote Eli: Não, meu senhor, sou uma mulher aflita de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas tenho derramado minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, tua serva por filha de Belial, porque da abundância da minha queixa e do meu ressentimento tenho falado até agora. Ana não estava apenas recitando orações memorizadas. Ela estava expondo o conteúdo de seu coração diante de Deus. E o resultado? Não apenas o nascimento de Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel, mas também uma transformação pessoal. Depois de orar, mesmo antes de receber a resposta, a Escritura diz que o semblante dela já não era o mesmo. 1 Samuel 1,18. Isto revela uma verdade poderosa. A oração autêntica te transforma mesmo antes de transformar tuas circunstâncias. Quando você entra na presença de Deus, carregando um fardo e permanece ali até que sua paz te envolva, algo sobrenatural acontece. Você não apenas apresenta seus pedidos, você é remodelada pelo contato com o divino. Em 2 Crônicas 20, encontramos o rei Josafá enfrentando uma crise sem precedentes. 3 exércitos inimigos marchavam contra Judá. A situação parecia impossível do ponto de vista humano. Mas observe a resposta de Josafá em 2 Crônicas 20:12. Ó nosso Deus, não os julgarás? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Esta é a oração da mulher que deixa de ser fraca. Uma oração que reconhece a própria limitação, mas que fixa os olhos na ilimitada capacidade de Deus. É uma oração que diz: Senhor, não sei como resolver isto, mas sei quem pode. É uma declaração de dependência que se torna um canal para o poder divino. E qual foi a resposta de Deus a Josafá? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a batalha não é vossa, mas de Deus. Não precisareis lutar nesta batalha. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. 2 Crônicas 20, 15 e 17. Quantas batalhas você tem tentado lutar com suas próprias forças? Quantos fardos você tem carregado nos próprios ombros? Quantas soluções você tem buscado na própria sabedoria? A oração transformadora começa quando você reconhece: a batalha não é minha, mas de Deus. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observe a promessa. Não que todos os seus problemas desaparecerão imediatamente, mas que a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. E uma mulher cuja mente e coração estão guardados pela paz sobrenatural de Deus nunca pode ser verdadeiramente fraca, não importa o que esteja enfrentando. A oração transforma sua perspectiva sobre seus problemas. O que parecia uma montanha intransponível torna-se um grão de areia aos pés do seu Deus. O que parecia um deserto sem fim revela-se como o caminho para uma terra que mana leite e mel.
O que parecia uma sentença de morte transforma-se em testemunho de ressurreição. Em 2 Coríntios 12, 9 e 10, Paulo compartilha uma profunda revelação recebida em oração. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esta aparente contradição revela o paradoxo da vida espiritual. É precisamente quando reconhecemos nossa absoluta dependência de Deus que nos tornamos canais para seu poder absoluto. Muitas mulheres evitam a oração profunda porque temem confrontar sua própria fraqueza. Preferem a ilusão de controle, a vulnerabilidade da rendição. Mas a mulher que descobre o poder da oração entende que sua fraqueza não é um obstáculo para Deus, é uma oportunidade para Ele manifestar sua força. A história bíblica está repleta de mulheres que mudaram o curso da história através da oração. Considere Rispa em 2 Samuel 21, que orou e vigiou por meses sobre os corpos de seus filhos, até que o rei Davi fosse movido a dar-lhes um sepultamento digno. Ou Abigail, cuja intervenção sábia impediu que Davi manchasse suas mãos com vingança. Ou as filhas de Zelofeade, que oraram e peticionaram por seu direito de herança, estabelecendo um novo precedente legal em Israel. Estas mulheres entenderam que a oração não é apenas um ritual religioso. É uma audiência com o Rei do Universo. É um encontro que transforma não apenas circunstâncias, mas identidades, perspectivas e destinos. Em Tiago 5,16 lemos: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A palavra grega traduzida como pode muito é energoumene, que sugere energia, eficácia, poder em operação. A oração do justo não é um desejo lançado ao universo. É uma força espiritual que mobiliza recursos celestiais. Quando você deixa de ser uma mulher fraca, você descobre o poder da oração que persevera até que a resposta venha. Como a mulher Ciro-fenícia em Marcos 7, que mesmo diante da aparente rejeição de Jesus, persistiu em sua petição pela libertação de sua filha. Ou como a mulher com fluxo de sangue em Marcos 5, que pressionou através da multidão, determinada a tocar a orla das vestes de Jesus. A oração persistente não é tentar convencer Deus a fazer algo que Ele não quer fazer. É alinhar-se com sua vontade até que ela se manifeste em sua realidade. É declarar, como Jesus no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Em Colossenses 4:2, Paulo exorta: perseverai na oração, vigiando nela com ação de graças. A perseverança na oração não é repetição vazia. É determinação espiritual que recusa desistir até ver a manifestação da promessa. É como Elias, que se curvou 7 vezes antes de ver a nuvem do tamanho da mão de um homem, que anunciava o fim da seca. A mulher que ora com perseverança desenvolve músculos espirituais que não se formam de nenhuma outra maneira. Ela desenvolve paciência na espera, discernimento na escuta, sensibilidade na obediência. Ela aprende a reconhecer a voz de Deus entre todas as outras vozes que competem por sua atenção. Em João 10:27, Jesus declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus não é um dom reservado para profetas e apóstolos. É o privilégio de toda filha que passa tempo suficiente na presença do Pai para reconhecer seu tom, seu timbre, sua cadência espiritual. E quando você aprende a discernir a voz de Deus, você deixa de ser movida pelo medo, pela pressão, pela opinião alheia, pela circunstância adversa. Você passa a ser guiada pelo Espírito Santo, que nunca conduz ao fracasso, à derrota ou à destruição. Isaías 30:21 promete: quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, seus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de você dizendo: este é o caminho, andai nele. Esta não é apenas uma promessa de direção. É uma garantia de correção amorosa, quando nos desviamos do caminho designado por Deus.
A oração também nos equipa com discernimento espiritual para reconhecer estratégias demoníacas que buscam nos enfraquecer. Em 2 Coríntios 2:11, Paulo adverte: para que Satanás não leve vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas maquinações. Através da comunhão constante com Deus, desenvolve-se uma sensibilidade que detecta a presença do inimigo mesmo quando ele vem disfarçado de anjo de luz. A autoridade da mulher sobre fortalezas mentais. Todo avanço espiritual começa na mente. É por isso que o inimigo investe tanto em construir fortalezas mentais nas mulheres que buscam a Deus. Em 2 Coríntios 10, 4, 5. Paulo revela: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As fortalezas mentais são sistemas de pensamento profundamente arraigados que contradizem a verdade de Deus sobre quem você é e sobre quem Ele é. São como filmes negativos que continuam sendo reproduzidos em sua mente, colorindo sua percepção de si mesma, dos outros, de Deus e da vida. Estas fortalezas não se desenvolvem da noite para o dia. São construídas tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, ao longo de anos. Um comentário negativo aqui, uma experiência traumática ali, uma interpretação distorcida acolá. E antes que você perceba, existe uma estrutura completa em sua mente que filtra tudo através de lentes de negatividade, medo, insegurança, ressentimento ou autocondenação. A mulher fraca é aquela que vive como refém destas fortalezas. Ela permite que padrões de pensamento distorcidos determinem suas emoções, decisões e comportamentos. Ela vê o mundo não como ele realmente é, mas como suas fortalezas mentais o apresentam a ela. Considere a história dos 12 espias, em Números 13, 14. Todos os 12 homens viram a mesma terra, as mesmas cidades, os mesmos habitantes. Todos colheram os mesmos frutos e observaram as mesmas condições. No entanto, 10 voltaram com um relatório de derrota, enquanto 2 retornaram com uma declaração de vitória. O que fez a diferença? Não foi o que eles viram, mas como interpretaram o que viram. Os 10 espias permitiram que fortalezas de medo e inadequação filtrasse sua percepção. Somos como gafanhotos aos seus olhos. Números 13, 33. Mas Josué e Caleb viram através das lentes da fé. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Números 14, 8. A mesma realidade, 2 interpretações radicalmente diferentes. E esta diferença não era simplesmente uma questão de opinião, era uma questão de vida ou morte. Os 10 morreram no deserto, os 2 entraram na terra prometida. A mulher que deixa de ser fraca é aquela que, como Josué e Caleb, recusa-se a interpretar a realidade através de fortalezas mentais construídas pelo inimigo. Ela escolhe deliberadamente demolir estas estruturas e substituí-las por pensamentos alinhados com a verdade de Deus. Em Filipenses 4:8, Paulo estabelece o padrão divino para nosso pensamento. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algum louvor, nisso pensai. Observe que Paulo não sugere que simplesmente evitemos pensamentos negativos. Ele nos instrui a substituí-los ativamente por pensamentos específicos que refletem a natureza e o caráter de Deus. Este não é um exercício passivo, é uma disciplina espiritual que requer intencionalidade, vigilância e perseverança. Um dos exemplos mais poderosos de uma mulher que demoliu fortalezas mentais é encontrado em 1 Samuel 1. Depois de anos de esterilidade e provocação,
Ana poderia facilmente ter construído fortalezas de amargura, vitimização e desespero. Mas em um momento decisivo, ela se levantou. 1 Samuel 1:9. Um ato físico que simbolizava uma decisão espiritual de recusar-se a permanecer na posição de derrota. Ana não apenas orou, ela fez um voto, demonstrando sua confiança de que Deus responderia. Ela não apenas pediu um filho, ela prometeu devolvê-lo ao Senhor, revelando uma fé que transcendia seu desejo pessoal. E quando Eli pronunciou uma bênção sobre ela, Ana foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1:18. O que mudou? Suas circunstâncias permaneciam as mesmas. Ela ainda não tinha concebido. Penina provavelmente ainda a provocava. Mas Ana havia demolido fortalezas mentais de desespero e derrota, substituindo-as por estruturas de fé e expectativa. Muitas mulheres hoje estão presas em ciclos de ansiedade, depressão, medo e insegurança, porque permitem que fortalezas mentais permaneçam intactas, mesmo depois de terem aceitado Cristo como Salvador. Elas oram pedindo libertação, mas continuam alimentando os mesmos padrões de pensamento que as mantêm cativas. Em Romanos 12:2, Paulo instrui: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A palavra grega para transformai-vos é metamorfo, a mesma raiz de metamorfose. Assim como uma lagarta se transforma em borboleta através de um processo completo de reconstrução, nossa mente precisa passar por uma reestruturação total. Esta renovação não acontece automaticamente no momento da salvação. É um processo contínuo que requer nossa cooperação ativa com o Espírito Santo. Envolve identificar padrões de pensamento tóxicos, confrontá-los com a verdade da palavra de Deus e construir conscientemente novos padrões alinhados com a mente de Cristo. Tomemos como exemplo a fortaleza da rejeição, comum a muitas mulheres. Esta fortaleza começa geralmente com experiências reais de abandono, crítica ou exclusão. Mas com o tempo, torna-se uma lente através da qual a mulher interpreta todas as suas interações sociais, mesmo aquelas que são neutras ou positivas. Uma pessoa não retorna sua ligação? Rejeição. Alguém parece distante durante uma conversa? Rejeição. Um elogio vem acompanhado de uma sugestão de melhoria? Rejeição mascarada de crítica. A fortaleza da rejeição colore toda a experiência social da mulher, mantendo-a em constante estado de defesa, ansiedade e autoproteção. Como demolir esta fortaleza? Não simplesmente afirmando "Deus me ama", embora esta seja uma verdade fundamental. Demolição requer um processo mais deliberado. Primeiro, identificar a mentira central. Sou rejeitável. As pessoas sempre me abandonam. Não sou digna de amor consistente. Segundo, confrontar esta mentira com verdades específicas da Escritura. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8:39. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Efésios 1:5. Terceiro, reconhecer padrões de comportamento que reforçam a fortaleza. Isolamento social, teste constante de relacionamentos, interpretação negativa de interações neutras, exigência de provas contínuas de afeto. Quarto, substituir estes comportamentos por novos padrões baseados na verdade. Vulnerabilidade saudável. Presunção de boas intenções nos outros, autenticidade nas relações, estabelecimento de limites baseados no autorrespeito, não no medo. Este processo não é rápido nem fácil, mas é transformador. É o caminho pelo qual uma mulher fraca, constantemente derrotada pelas fortalezas mentais da rejeição, torna-se uma mulher forte, capaz de formar relacionamentos saudáveis, baseados na verdade, não no medo.
Em Isaías 54, 11, 14, Deus fala a Jerusalém como uma mulher. Ó, aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com cores formosas e te fundarei sobre safiras. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida. Estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Esta passagem ilustra lindamente o processo de demolir fortalezas e reconstruir com materiais divinos. Deus promete pegar uma mulher aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, e reconstruir sua vida com pedras de cores formosas e fundamentos de safiras. Ele promete estabelecê-la em justiça, longe da opressão e do terror. Esta é a promessa para a mulher que permite que Deus destrua fortalezas mentais e reconstrua seu pensamento de acordo com a verdade. Ela passa de aflita e desconsolada para estabelecida com justiça. Ela move-se da opressão para a liberdade, do terror para a paz. A mulher forte em Cristo é aquela que exerce autoridade sobre seus pensamentos, não permitindo que qualquer ideia contrária à verdade de Deus se estabeleça em sua mente. Como Paulo instruiu em 2 Coríntios 10, 5, ela leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Em termos práticos, isto significa interrogar seus pensamentos. Esta ideia está alinhada com a palavra de Deus? Esta interpretação reflete a verdade sobre quem Deus é e quem eu sou nele. Este padrão de pensamento me leva à fé ou ao medo, à liberdade ou à escravidão, à vida ou à morte. Quando um pensamento não passa neste teste, a mulher forte o confronta imediatamente com a verdade. Ela não permite que pensamentos destrutivos circulem livremente em sua mente, multiplicando-se e construindo novas fortalezas. Em vez disso, ela os intercepta, os examina e os substitui por pensamentos que refletem a mente de Cristo. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo declara: "Nós, porém, temos a mente de Cristo." Esta não é uma hipérbole espiritual. É uma realidade disponível para toda mulher que está em Cristo. Ter a mente de Cristo significa ver a realidade como Jesus a vê, através de lentes de fé, não de medo, de esperança, não de desespero, de amor, não de julgamento. A mulher forte entende que seus pensamentos não são meramente privados. Eles são sementes que, uma vez plantadas, produzirão uma colheita correspondente em sua vida. Como Salomão observou em Provérbios 23, canto 7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. A força de uma mulher que estabelece limites. Uma das manifestações mais claras da fraqueza espiritual é a incapacidade de estabelecer e manter limites saudáveis. Muitas mulheres, especialmente no contexto cristão, confundem amor com permissividade, serviço com servidão, humildade com autonegação destrutiva. Elas permitem que outros violem seus limites em nome do amor cristão, não percebendo que limites não são barreiras ao amor, mas expressões do amor verdadeiro. Em Gálatas 6,5, Paulo declara: "Porque cada um levará a sua própria carga." Esta é uma declaração de responsabilidade pessoal que estabelece um princípio fundamental de limites saudáveis. Existe uma carga que cada indivíduo deve carregar por si mesmo. E quando assumimos responsabilidades que não nos pertencem, interferimos no desenvolvimento espiritual da outra pessoa e comprometemos nossa própria saúde emocional e espiritual. Considere o exemplo de Jesus, o exemplo supremo de amor. Ele amou perfeitamente, serviu radicalmente e se sacrificou completamente. No entanto, examinando sua vida, vemos um homem que estabeleceu limites claros e consistentes, limites de tempo. Em Marcos 1, 35, 38, vemos Jesus retirando-se para um lugar solitário para orar, apesar da multidão que o procurava. Quando seus discípulos o encontraram, disseram: "Todos estão à tua procura." Mas Jesus respondeu:
Vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que eu pregue também ali. Porque para isso vim. Jesus não permitiu que as expectativas e demandas dos outros determinassem sua agenda. Ele manteve seus limites com base em sua missão e identidade. Limites emocionais. Em João 2:23-25 lemos: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus não confiou seu coração a todos que expressaram fé nele. Ele discernia a verdadeira condição espiritual das pessoas e estabelecia limites relacionais apropriados. Limites nas exigências. Em Mateus 19:16-22, um jovem rico pergunta a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus lhe dá uma resposta clara e quando o jovem vai embora triste, Jesus o deixa ir. Ele não corre atrás dele. Não reduz suas exigências para torná-las mais palatáveis. Não assume responsabilidade pela escolha do jovem. Limites com pessoas tóxicas. Em Mateus 10:14. Jesus instrui seus discípulos: E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Jesus não instrui seus seguidores a permanecerem indefinidamente em ambientes onde sua mensagem é rejeitada ou onde são maltratados. Ele os autoriza a estabelecer limites e seguir adiante. A mulher forte em Cristo é aquela que segue o exemplo de Jesus em estabelecer limites saudáveis. Ela entende que limites não são egoísmo, são administração responsável dos recursos que Deus lhe confiou. Seu tempo, energia, talentos, emoções e relacionamentos. Em 1 Timóteo 5:8, Paulo afirma: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Este versículo, geralmente aplicado à provisão material, também pode ser entendido em termos de estabelecer prioridades e limites. Uma mulher tem responsabilidade primária por certos relacionamentos e áreas de sua vida, e quando permite que demandas externas a impeçam de cumprir estas responsabilidades primárias, ela negou a fé em um sentido prático. Considere a história de Marta e Maria em Lucas 10:38-42. Marta estava distraída com muito serviço, enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra. Quando Marta pediu a Jesus que instruísse Maria a ajudá-la, Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que estava realmente acontecendo nesta cena? Marta havia permitido que expectativas sociais e seu próprio perfeccionismo violassem seu limite mais importante, seu tempo com Jesus. Maria, por outro lado, estabeleceu um limite claro. Neste momento, sua prioridade era estar aos pés de Jesus, mesmo que isso significasse desapontar as expectativas de sua irmã. Muitas mulheres hoje são como Marta, ansiosas e afadigadas com muitas coisas, incapazes de dizer não às demandas constantes que surgem de todas as direções. Elas sacrificam sua saúde física, emocional e espiritual no altar das expectativas alheias. E quando finalmente chegam ao ponto de exaustão, ressentimento e burnout, perguntam-se por que Deus permitiu que chegassem a esse estado. A verdade é que Deus dotou cada mulher com a capacidade e a responsabilidade de estabelecer limites saudáveis. Em Provérbios 4:23, somos instruídos sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração significa estabelecer limites que protejam sua integridade espiritual, emocional e relacional. A mulher que deixa de ser fraca é aquela que aprende a dizer não, sem culpa, e sim sem ressentimento. Ela entende que cada sim implica um não a outra coisa.
e faz suas escolhas baseadas em valores e prioridades claramente definidos, não em pressão externa ou medo de desagradar. Em Provérbios 29:25 lemos: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O temor do homem, o medo de desapontar, de ser rejeitada, de ser mal interpretada, de ser julgada, é uma das principais razões pelas quais as mulheres deixam de estabelecer limites saudáveis. Mas a mulher forte entende que agradar a Deus é mais importante do que agradar as pessoas e que a aprovação divina supera qualquer desaprovação humana. Em Gálatas 1:10, Paulo pergunta: acaso procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Esta é uma pergunta que a mulher forte faz regularmente a si mesma. Estou tomando esta decisão para agradar a Deus ou para agradar as pessoas? Estou estabelecendo este limite por convicção espiritual ou por medo da reação dos outros? Estabelecer limites também envolve distinguir entre ajudar e capacitar comportamentos prejudiciais. Em 2 Tessalonicenses 3:10, Paulo estabelece um limite claro: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Este não é um comando cruel, mas um princípio que reconhece que permitir que alguém evite responsabilidades legítimas não é amor verdadeiro. É capacitação de comportamentos destrutivos. A mulher forte em Cristo ama o suficiente para permitir que outros enfrentem as consequências naturais de suas escolhas. Ela não assume responsabilidade pelos resultados das decisões alheias, nem interfere no processo de crescimento que vem através do enfrentamento das próprias consequências. Em 1 Samuel 25, encontramos a história de Abigail, uma mulher que demonstrou extraordinária sabedoria em navegar entre limites saudáveis. Casada com Nabal, um homem duro e maligno em suas obras, Abigail não se tornou codependente do comportamento tóxico de seu marido. Quando Nabal insultou Davi e seus homens, colocando toda a família em risco, Abigail não permaneceu passiva, nem assumiu culpa pelas ações de Nabal. Em vez disso, ela agiu com decisão e clareza, levando provisões a Davi e falando a verdade sobre a situação. Meu senhor, não faça caso deste homem de Belial, Nabal, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. 1 Samuel 25:25. Abigail não está fofocando nem difamando seu marido. Ela está estabelecendo um limite claro ao não se identificar com o comportamento dele. Ela assume responsabilidade pelo que pode fazer para remediar a situação, mas não tenta controlar ou mudar seu marido, nem assume culpa por suas ações. Este é um exemplo poderoso do equilíbrio que vem quando uma mulher estabelece limites saudáveis. Ela não é controladora, mas também não é passiva. Não é vingativa, mas também não é permissiva. Não é agressiva, mas também não é submissa ao ponto de comprometer sua integridade. A mulher forte entende que limites saudáveis não são opcionais. São essenciais para viver a vida abundante que Jesus prometeu. Como Paulo declara em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quando você deixa de ser uma mulher fraca, você rejeita todos os jugos de escravidão, sejam eles expectativas injustas, relacionamentos tóxicos, demandas excessivas ou seus próprios padrões perfeccionistas. Você abraça a liberdade para a qual Cristo a libertou. A liberdade de viver de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com o medo, a culpa ou a pressão dos outros. Existe uma crença errônea em muitos círculos cristãos de que uma mulher espiritual é sempre doce, sempre agradável, sempre conciliadora, nunca confrontacional. Esta distorção tem mantido incontáveis mulheres presas em ciclos de abuso, manipulação e injustiça, sob o pretexto de serem submissas ou pacificadoras. Mas quando examinamos as Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de mulheres piedosas que tiveram a coragem de confrontar o pecado, a injustiça e o abuso de poder.
Elas não eram fracas ou passivas. Eram fortes, corajosas e determinadas a defender a verdade, mesmo diante de oposição significativa. Considere Zípora, esposa de Moisés, em Êxodo 4, 24, 26. Quando Deus estava prestes a matar Moisés, por não ter circuncidado seu filho conforme o pacto, Zípora agiu rapidamente, realizando ela mesma a circuncisão e salvando a vida de seu marido. Ela confrontou tanto a negligência de Moisés quanto a ira de Deus, demonstrando uma coragem extraordinária em um momento crítico. Ou considere Abigail, que confrontou não apenas a loucura de seu marido Nabal, mas também a intenção vingativa de Davi em 1 Samuel 25. Com sabedoria e coragem, ela falou a verdade a um futuro rei. Quando o Senhor tratar bem a meu senhor, lembra-te da tua serva, 1 Samuel 25, 31. Abigail não temeu confrontar um homem poderoso, porque ela estava fundamentada na verdade e na justiça. Em Juízes 4, 5, encontramos Débora, uma juíza e profetisa que liderou Israel em um tempo de crise nacional. Ela confrontou Baraque quando ele hesitou em obedecer ao comando de Deus: irei com você. No entanto, não será sua a glória nesta empreitada, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Juízes 4, 9. Débora não se intimidou diante do medo de um comandante militar. Ela manteve-se firme na palavra que havia recebido de Deus. A mulher forte em Cristo entende que confrontação não é contrária ao amor. Muitas vezes é a expressão mais autêntica do amor. Como Paulo declara em Efésios 4,15. Devemos estar seguindo a verdade em amor, não abandonando a verdade em nome do amor, nem proclamando a verdade sem amor, mas mantendo o equilíbrio divino entre verdade e graça. Em Provérbios 27, 6 lemos: fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A mulher forte entende que às vezes o amor exige que ela inflija feridas fiéis, confrontos dolorosos, mas necessários que, embora possam causar desconforto momentâneo, levam à cura e ao crescimento a longo prazo. Jesus modelou esta abordagem em seu ministério. Embora fosse compassivo com os quebrantados, ele confrontou diretamente o pecado, a hipocrisia e o abuso de poder. Em Mateus 23, ele pronunciou 7 ais contra os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas, guias cegos, sepulcros caiados e serpentes, raça de víboras. Este não era um Jesus passivo e apaziguador. Era um Jesus que confrontava corajosamente aqueles que distorciam a verdade e oprimiam os outros. A mulher que deixa de ser fraca é aquela que, como Jesus, tem discernimento para saber quando exercer compaixão e quando exercer confrontação. Ela entende que ambas são expressões do mesmo amor divino, um amor que busca o bem mais elevado da outra pessoa, mesmo quando isso exige dizer verdades difíceis. Em Ezequiel 3,18, Deus adverte o profeta: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho. Para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Este princípio se aplica não apenas a profetas, mas a todos os que conhecem a verdade. Há momentos em que permanecer em silêncio diante do pecado ou da injustiça não é humildade ou paciência, é cumplicidade. A mulher forte em Cristo não confronta por ira, orgulho ou desejo de controle. Ela confronta por amor, por convicção e por obediência a Deus. E sua confrontação é guiada por princípios bíblicos. Ela confronta em particular sempre que possível. Em Mateus 18:15, Jesus instrui: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. A mulher forte busca resolver questões em privado antes de envolver outros, respeitando a dignidade da pessoa que está sendo confrontada. Ela confronta com mansidão e temor. Em Gálatas 6:1, Paulo aconselha:
Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão. E guarda-te para que não sejas também tentado. A mulher forte aborda a confrontação com humildade, reconhecendo sua própria falibilidade e dependência da graça. Ela confronta o pecado, não a pessoa. Em Efésios 6:12, Paulo lembra: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A mulher forte distingue entre o pecador e o pecado, confrontando comportamentos e atitudes sem condenar o indivíduo. Ela confronta com o objetivo de restauração. Em 2 Coríntios 2, 6, 8, Paulo instrui sobre como lidar com alguém que foi disciplinado. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A mulher forte confronta não para punir, mas para restaurar. A coragem de confrontar é especialmente necessária quando se trata de abusos de poder. Em 2 Samuel 12, o profeta Natã confrontou o rei Davi por seu adultério com Batseba e pelo assassinato de Urias. Natã não temeu as consequências de confrontar um monarca poderoso porque ele estava falando a verdade de Deus. De modo semelhante, a rainha Ester arriscou sua vida para confrontar o plano genocida de Amã contra os judeus. Embora abordar o rei sem ser chamada pudesse resultar em morte, ela declarou corajosamente: se eu perecer, pereci. Ester 4:16. Ester entendeu que há momentos em que o silêncio não é virtude, mas covardia. A mulher forte em Cristo é aquela que, como Ester, reconhece os momentos em que foi posicionada estrategicamente para um momento como este. Ela entende que seu conforto, sua segurança e até mesmo sua vida podem ser secundários ao propósito maior de Deus de estabelecer verdade, justiça e retidão. Em Provérbios 31, 8, 9, lemos: abre a tua boca a favor do mudo, pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. A mulher virtuosa descrita neste capítulo não é apenas uma administradora doméstica eficiente. É uma defensora dos oprimidos, uma voz para aqueles que não têm voz, uma advogada de justiça em sua comunidade. Quando você deixa de ser uma mulher fraca, você desenvolve a coragem de confrontar, não apenas por você mesma, mas por aqueles que são mais vulneráveis que você. Você se torna uma defensora dos fracos, uma protetora dos inocentes, uma advogada para aqueles cujas vozes são silenciadas. Esta coragem não vem da carne, mas do Espírito. Como Paulo declara em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito de poder capacita você a confrontar o que precisa ser confrontado. O espírito de amor garante que você confronte com o motivo correto. E o espírito de moderação, ou mente sã, assegura que você confronte da maneira correta. O destino da mulher que caminha em força divina. Existe um destino sobrenatural, aguardando a mulher que deixa de andar na fraqueza e abraça a força que vem do Senhor. Não falo de riquezas terrenas, mas de um impacto eterno que transcende gerações e toca a própria eternidade. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. Este não é um convite casual, mas um chamado profético para sair da posição de derrota e obscuridade e entrar na posição de força, vitória e influência que Deus destinou para você desde a fundação do mundo. Quando uma mulher abandona a fraqueza espiritual, ela se torna um agente de transformação em cada esfera que ocupa. Como vaso purificado,
torna-se um conduto através do qual o poder de Deus flui para um mundo sedento de realidade espiritual. O destino da mulher forte sempre transcende sua própria vida. Como o perfume de nardo derramado por Maria aos pés de Jesus, sua influência espiritual não pode ser contida em um frasco. Ela se espalha, tocando vidas que você nunca encontrará pessoalmente, impactando gerações futuras. Pense em Lloyd e Eunice, cuja fé autêntica criou um legado que resultou em Timóteo, um dos líderes mais significativos da igreja primitiva. Ou nas 5 mulheres de Êxodo 1, Sifrá, Puá, Joquebede, Miriam e a filha de Faraó, que cada uma desempenhando sua parte, preservaram a vida daquele que libertaria uma nação inteira. Quando você deixa de ser fraca, torna-se um elo crucial na cadeia do propósito divino. Suas decisões de fé, atos de coragem e escolhas de obediência, mesmo quando parecem insignificantes, têm ramificações que se estendem à eternidade. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino? Ester 4,14. Esta pergunta ressoa através dos séculos até você. Seus talentos, experiências, lutas e vitórias, tudo tem sido preparação divina para tal tempo como este. A mulher forte entende que rendição não é derrota, mas o portal para seu destino divino. Como Maria, ela declara: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Ao se render completamente, ela descobre a alegria de ser instrumento através do qual o propósito eterno de Deus se manifesta no tempo. Esta mulher vive com perspectiva eterna, vendo além das tribulações presentes para a glória futura. Como afirma Paulo, ela entende que o que parece pesado agora é leve e momentâneo comparado ao peso eterno de glória sendo produzido, 2 Coríntios 4:17 e 18. Hoje há áreas em sua vida que parecem mortas, sonhos desvanecidos, esperanças perdidas, promessas aparentemente esquecidas. Mas a mulher forte não aceita a morte como final. Ela persiste em oração, fé e esperança até ver a ressurreição daquilo que parecia irremediavelmente perdido. Através dela, Deus dá glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Isaías 61:3. Ela se torna como árvore de justiça, firmemente plantada e abundantemente frutífera, proporcionando sombra aos cansados, fruto aos famintos, beleza aos que anseiam. Hoje é o dia de uma decisão definitiva. Hoje é o momento de deixar para trás a fraqueza que tem limitado seu potencial e diminuído seu impacto. Hoje é o dia de declarar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Hoje se quebra o jugo da intimidação que a manteve silenciada quando deveria falar. Hoje você recebe um novo manto de autoridade para caminhar em seu chamado divino sem medo, sem hesitação, sem desculpas. Você é a filha do Rei dos Reis. Você é a esposa do Cordeiro. Você é sacerdotisa no reino de Deus. Você foi escolhida antes da fundação do mundo, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo e posicionada estrategicamente para este momento da história. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. O mundo aguarda a manifestação das filhas de Deus que deixaram a fraqueza para trás e abraçaram plenamente a força que vem somente dele.